Oi, gente, tudo bem? Em 2004, M. Night Shyamalan lançou mundialmente um filme chamado A Vila. Era um filme de suspense, que tinha uma grande reviravolta no final. Tal qual o outro filme que ele tinha feito e que fez muito sucesso, Sexto Sentido. Mas eu quero falar de A Vila especificamente. Eu lembro que eu não gostei desse filme, e acho que até hoje eu não gosto dele. Eu não gostei quando vi no cinema e talvez eu deva rever e talvez aprender mais coisa com ele. Mas não é a minha opinião sobre esse filme que eu quero falar aqui. Acontece que lá em 2004, numa era em que a internet ainda engatinhava e de fato não existiam redes sociais, pelo menos do jeito que a gente conhece hoje, eu lembro que uma coisa me chamava muita atenção sobre esse filme. Toda a campanha publicitária de A Vila, que era exibida nas revistas, especializadas ou não, nos jornais, na televisão, trazia uma coisa: não conte o final para ninguém. Eu naquela época não tinha a menor ideia do que seria um spoiler. Sei lá, esse termo simplesmente não existia na minha vida. Mas aquela mensagem: não conte o final para ninguém, ficava martelando na minha cabeça. E eu confesso que grande parte da minha curiosidade em assistir esse filme era justamente saber que diabo de final era esse que eu não podia contar pra ninguém. E eu fiquei muito curioso com tudo isso. Eu posso falar pra vocês aqui o final, afinal de contas já tem, sei lá, quase 20 anos desse filme. A Vila conta a história de um grupo de pessoas que vivia numa comunidade extremamente isolada e que essa comunidade, na verdade, era artificial. Você tem a noção de que eles viviam num tempo muito antigo, mas eram só um grupo de pessoas que queria fugir da cidade grande. Então eles eram um grupo de ricos excêntricos que isolaram um terreno e viviam numa realidade completamente fechada, e para isso eles criavam tipo como se existissem uns monstros nas florestas para impedir que os jovens saíssem de lá, continuassem aquela vida ali e não descobrissem que eles estavam vivendo numa realidade apartada da realidade. Talvez tenha mais complexidade do que isso. Como eu falei, eu não gostei desse filme. Mas não é o que eu quero discutir aqui. Não quero discutir A Vila. Talvez porque se eu fosse fazer isso, eu chamaria meu amigo Felipe Moraes, que é um fã convicto de A Vila e do Shyamalan. Eu quero discutir essa noção de spoiler e de como isso pode ser muito rentável. E aí eu vou ter que falar de Homem-Aranha Sem Volta para Casa. Mas fica tranquilo, porque eu não vou dar nenhum spoiler de Homem-Aranha Sem Volta para Casa. Pelo menos é um spoiler muito sensível, porque, sei lá, esse filme ele é um campo minado de spoilers, então qualquer coisa pode ser um spoiler. Então eu não vou dar nenhum spoiler sensível. Eu quero falar sobre essa campanha que existe no filme. Você vai entender direitinho. Vem comigo. Meu nome é Luiz Prisco e esse é meu canal. Se você chegou aqui agora, a gente sempre está postando vídeos sobre cultura pop. Então eu vou pedir para você se inscrever aqui. Aproveita e ativa o sininho, assim você fica por dentro de todos os vídeos que vão entrar no canal. Também, deixa aí nos comentários. Você se incomoda em receber spoilers? Responde aí pra gente. Quando você vai ver Homem-Aranha Sem Volta para Casa nos cinemas, antes do filme começar, ou seja, antes de você ter qualquer informação, aparece o Tom Holland, vestido de civil, ou melhor, né, como o ator que ele é, e ele vai dando um texto falando que agradece muito as pessoas terem ido assistir o filme e tudo mais, e ele faz um pedido: não conte o filme para ninguém. Ou seja, não dê spoilers. Ele não usa o mesmo termo de A Vila, né, porque hoje a gente tem esse termo chamado spoiler. Ele faz esse pedido para que você não revele nenhuma das situações que tem no filme. E eu acho até compreensível, porque eu defendo que Homem-Aranha Sem Volta para Casa é o típico filme evento. É aquele filme que é maravilhoso você ver no cinema, você ser surpreendido por aquelas questões e todo mundo comemorar, vibrar, ou mesmo, né, fazer um muxoxo junto, né? É uma experiência coletiva, como eu defendo. Mas acontece que é curioso quando a gente fala sobre isso, porque, pelo menos que eu me lembre, eu nunca tinha visto um filme que fazia uma campanha tão intensa para que não fosse divulgado, que não fossem dados spoilers, né, que não fossem divulgadas as informações do filme, assim, desde a Vila. Homem-Aranha Sem Volta para Casa faz isso antes do filme começar, né, ele não fez uma campanha publicitária em torno disso. Mas a Vila, por sua vez, fez uma campanha publicitária. Acho que essa é a diferença entre os dois, mas ao mesmo tempo me chamou muita atenção isso. E desde que eu vi aquela cena do Tom Holland falando, eu fiquei pensando, o porquê disso, né? Por que eles se deram o trabalho de pedir para o ator que vive o papel principal, né, o caso Peter Parker barra Homem-Aranha, aparecer antes do filme e falar para as pessoas não comentarem? Eu tenho uma certa certeza que a Sony e a Marvel, elas não estão lá exatamente muito preocupadas em estragar a experiência das pessoas com questão do spoiler. Eu, sinceramente, não acho que seja essa a questão. Eu entendo muito mais que isso é uma forma de criar uma campanha publicitária boca a boca.
Desde que teve a eclosão da pandemia de Covid-19, o cinema vem enfrentando diversas dificuldades, e todo mundo sabe disso. Mesmo agora, com uma retomada um pouco mais acelerada, já que tem altos índices de vacinação e números em queda, está todo mundo muito assustado com o surgimento da variante Ômicron, que pode botar tudo a perder. Então, a ideia do cinema de criar o famoso boca a boca me parece que está por trás de toda essa campanha. Homem-Aranha Sem Volta para Casa é o típico do filme que não precisaria de muitas campanhas para ser um sucesso, mas com muita campanha de marketing ele se torna um sucesso muito maior. Projeções indicam que apenas na pré-estreia, nos Estados Unidos, Homem-Aranha Sem Volta para Casa arrecadou 50 milhões de bilheteria. De dólares, obviamente. Isso indica que no meio do primeiro fim de semana é capaz dele arrecadar mais de 250 milhões de dólares. Ou seja, de quinta-feira até domingo, o filme pode arrecadar 250 milhões de dólares apenas no mercado doméstico. Isso quer dizer, apenas nos Estados Unidos. Se isso se levar ao mercado mundial, é provável que o filme passe da marca de 300 milhões. Seria o primeiro grande filme pós-eclosão da pandemia a conseguir isso. E aí você vai falar, esses números são sensacionais, o Homem-Aranha certamente conseguiria isso, mesmo que não tivesse uma campanha de não conte o final para ninguém. E provavelmente você está bem certo nessa conclusão. Acontece que existe um fenômeno nos cinemas que é a semana seguinte à estreia. É natural que na semana da estreia, todos os fãs ávidos, os chamados early adopters, né? Ou seja, aquelas pessoas que querem ver primeiro que todo mundo, corram para os cinemas, vejam o filme. Isso inclui críticos de cinema, isso inclui os fãs mais assíduos, toda essa comunidade vai lá e quer ver logo de cara. Só que aí eu te pergunto, e o fim de semana seguinte? Né, que é o que faz o filme ir subindo, 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 até chegar a essas marcas impressionantes que a gente já viu nos filmes da Marvel, como 1 bilhão de arrecadação nas bilheterias. Uma forma de você conseguir isso é estimular o boca a boca. Existe uma forma melhor de você atiçar essa curiosidade do que colocar uma pulguinha atrás da orelha de todo o público? Não, né? Para isso que está essa jogada. Se você bota o seu principal ator fazendo uma campanha falando para as pessoas não contarem o que se passa no filme, isso gera um mistério muito grande, porque elas podem até respeitar. E eu acho que boa parte das pessoas respeita isso. Mas uma coisa elas vão falar para as pessoas, que é a seguinte: você tem que ver esse filme. Esse filme é tão bom que o Tom Holland aparece e fala pra gente: por favor, não conte para as pessoas o que acontece nesse filme. E essa ideia gera um boca a boca muito grande. E é uma coisa, eu não sei se eles se inspiraram, se eles copiaram, ou se é só uma prática comum. Se vocês souberem de outros filmes que usaram essa técnica, por favor, deixem nos comentários. Eu de cabeça aqui não estou lembrando. Mas eu acho que eles se inspiraram muito em A Vila, porque isso ficou muito marcado por uma geração como a minha. Eu lembro até hoje como essa ideia que tinha da propaganda de não poder falar o final do filme levou várias pessoas ao cinema, inclusive eu mesmo. E eu acho que a produção de Homem-Aranha Sem Volta para Casa acerta muito nisso. Eu vou deixar aqui nesse card a crítica que eu fiz de Homem-Aranha Sem Volta para Casa lá no Metrópolis. E você dá uma olhada lá que você vai ver minha opinião sobre o filme. Eu achei o filme muito bom. E eu acho que essa ideia de você criar essa noção de algumas dúvidas que existem, como basicamente todo mundo sabe quais são as dúvidas. Só que ao mesmo tempo que você falar para vocês, você precisa ir para conferir, se essas coisas acontecem, e 2, se essas coisas são importantes para o filme, e se tem mais coisas que você nem imaginava que acontecem no filme, eu estou estimulando a sua curiosidade. E isso é uma ação de marketing muito bem pensada. Tanto pela Sony, pela Marvel, quanto pelo Tom Holland. O jornalista Thiago Romariz botou nas redes sociais dele, acho até que ele fez um vídeo que eu ainda não tive a oportunidade de ver, falando como spoiler vende. Spoiler vende mesmo. Essa indústria do vazamento também gera muito dinheiro, porque vazam para canais específicos, esses canais exibem, tem lá suas audiências gigantescas, roteiros misteriosamente vazam em sites de compartilhamento, a imprensa noticia, e isso tudo gera um ciclo infinito de dinheiro. Eu concordo com ele e acho que ele tem muita razão no que ele está falando. Mas eu também acho que tem esse ponto que a gente não pode ignorar. Se spoiler vende, a curiosidade também vende. Eu não sei qual vende mais, sinceramente. Eu não tenho dados sobre isso e seria meramente especulativo falar qualquer coisa. Mas eu tenho certeza que a curiosidade vende. Quando você vaza uma parte de um filme, ou um detalhe, ou uma ideia, você atiça a curiosidade das pessoas. E algumas pessoas vão querer ir ao cinema para comprovar isso, ver se aquele vazamento é verdadeiro ou não, ou mesmo para ver se vale a pena manter o ceticismo dela. Falar, eu não acredito em vazamento, isso é tudo mentira, eu quero ir lá ver. E elas vão pro cinema conferir. E eu acho que essa ideia, essa coisa de você manter esse certo mistério no ar, falar, olha, esse evento você precisa estar um pouco de cabeça aberta, você não precisa estar sabendo de tudo antes de chegar aqui, numa era em que tem tanta informação como que a gente vive agora, eu acho muito interessante. É claro que lá em 2004, em A Vila, as redes sociais não tinham a força que tem hoje.
Hoje é basicamente impossível você se esquivar de todos os spoilers, porque basta você abrir um Twitter da vida, por exemplo, você vai ver lá os Trend Topics, e às vezes o spoiler tá lá, cravado na sua fuça. Mas eu acho que mesmo assim, essa técnica de você que uma ideia é possível, alguém começa a teorizar sobre aquilo, e aí você vai para o cinema para confirmar se aquela teoria é verdadeira ou não, é uma forma bem lucrativa. E se você tem o grande astro do filme falando, olha, segura na mão e não sai divulgando para todo mundo, tá evidente que isso é uma estratégia de marketing.